O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade São os caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse primeiro domingo da Quaresma. Estamos continuando a nossa caminhada quaresmal nesse grande retiro que a igreja nos oferece em preparação para a Páscoa. Nossa meta é a Páscoa. Por isso temos que nos preparar bem e a liturgia nesse tempo nos ajuda bastante. O evangelho que nós escutamos hoje é um evangelho tão curto, o evangelho de São Marcos, que nos mostram duas realidades. Em primeiro lugar, que Jesus Cristo foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e depois a primeira homilia que Jesus fez, a primeira pregação. E é nessa pregação que Jesus Cristo realizou, que nós escutamos hoje, que eu quero me deter. Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. E nesse tempo também o Espírito quer nos levar para o deserto. Eu recordo que domingo passado, eu falei isso aqui na missa de segunda-feira, mas eu recordo de novo. Domingo passado nós estávamos ainda no tempo comum e dizia que Jesus Cristo ele foi para o deserto e as pessoas iam ao encontro de Jesus no deserto. Domingo passado foi a cura do leproso, o leproso que estava fora da sociedade, fora do contexto religioso. Jesus Cristo o curou, pediu para que ele fosse até o sacerdócio, se apresentasse, mostrando que estava curado. Jesus trocou o lugar com aquele leproso, ele que foi para o deserto, e as pessoas iam ao encontro do Senhor no deserto. E nesse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, torno a repetir, o Espírito Santo também deseja nos levar para o deserto, não devemos temer. É o Espírito quem nos leva. Assim como os anjos do Senhor serviam Jesus Cristo, nós também temos a graça de sermos servidos pelo nosso anjo da guarda em meio às tentações e provações que nós vivenciamos no dia a dia. Quem aqui não tem provação? Quem aqui não sofre tentação? Interessante nós mencionarmos a palavra tentação, que Jesus Cristo viveu e que nós também sofremos, porque elas não nos serão tiradas. Jesus Cristo não nos prometeu que nós ficaríamos sem as tentações. No próprio Pai Nosso, Ele diz para nós rezarmos, suplicando ao Pai das misericórdias, para nós não cairmos nas tentações. Não nos deixe cair na tentação. Mas Ele não prometeu que nós ficaríamos sem as tentações. Seremos tentados, porque nas tentações nós conseguimos provar o nosso amor. Na tentação que muitas vezes chegam até nós e batem nossas portas, nós conseguiremos provar a nossa fidelidade. O Espírito deseja nos levar para o deserto. Não nos leva tanto para o jardim, para o oásis, mas leva-nos para o deserto para nós sermos tentados. 40 dias, Quaresma, esse número 40 nos acompanhará ao longo de toda essa liturgia quaresmal. 40 anos foi o tempo que o povo ficou no deserto, depois que saiu da terra da escravidão. 40 dias foram que Jesus viveu nesse tempo de deserto.
40 dias foi o número que nós escutamos hoje, que Noé ficou dentro da arca no tempo do dilúvio, esse número 40. E como eu mencionei para vocês, quero me deter nessa pregação de Jesus Cristo, principalmente em 4 palavras que ele mencionou hoje no Evangelho e que para nós são importantíssimas. Eu vou dizer e depois que eu terminar de falar, vocês podem repetir comigo. Palavra importante hoje para nós, dentro dessas 4 palavras: tempo, o reino de Deus está próximo, conversão e reino de Deus. Vamos dizer juntos? Ou melhor dizendo, eu falei errado. Crede no Evangelho. Vamos lá? Tempo, o reino de Deus está próximo, conversão e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo, ou seja, Jesus Cristo menciona aquilo que São Paulo já tinha dito na carta aos Gálatas. Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviaria o seu Filho. Então, no melhor do tempo, na plenitude, Deus enviou o seu Filho. E nós estamos agora neste tempo que é plenitude, meus irmãos e minhas irmãs. Não existirá outro tempo. Não aguardamos um outro tempo, já estamos no tempo, no Kairós, na graça de Deus. Depois, a segunda realidade que Jesus Cristo mencionou na sua primeira homilia, o reino de Deus está próximo. Ou seja, Deus encurtou a distância. De um Deus que nós achávamos que estava distante, de um Deus que nós achávamos que não se preocupava com a humanidade, Ele veio nos salvar. Tempo e distância agora já não é mais problema para Deus. Estamos nesse tempo completo. Agora, se Deus resolveu a questão do tempo e da distância, o que compete a nós, cristãos, neste tempo? Essas 2 outras palavras que Jesus Cristo mencionou: converter e crer no Evangelho. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, onde, principalmente nesse contexto histórico, atravessando tempos de inquietudes, tantas pessoas saturadas, amedrontadas, com pensamentos sombrios, falar de conversão talvez geraria um peso no coração de muitas pessoas. E até mesmo nós sacerdotes e muitos pregadores, até coloquei uma palavra aqui, talvez nós poderíamos dizer para o povo, um trecho do livro de Isaías: animai vosso povo, animai Jerusalém. Você poderia dizer o seu nome: animai. Dizer-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas. Nós poderíamos dizer isso. Olha, terminaram o tempo da luta, terminou o tempo da luta, da dificuldade, da Covid-19. Mas não. Hoje, solenemente, meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia, o Senhor apresenta essa realidade de conversão para nós. Convertei-vos. Abrimos hoje o Evangelho e está ali pronto para nós essa palavra, conversão. No português diz isso, conversão. Mas no grego, conversão significa metanoia. Vamos dizer juntos? Metanoia. É uma palavra esquisita, né? Mas é o que o grego, vamos pegar essa palavra do grego para nós entendermos o que é metanoia, o que é realmente conversão. E no grego, no literal, talvez muitos já escutaram a interpretação a respeito de metanoia. Essa tradução e essa explicação que eu darei para vocês agora, quem nos dá é o cardeal Raniero Cantalamessa. Ele diz que metanoia quer dizer revolução mental. Uma revolução na mente. Talvez muitos fiquem surpresos com isso, mas é realmente isso. Meta é uma preposição que indica inversão de movimento, reviravolta. E noia é um substantivo que significa mente. Então, revolução da mente. O Evangelho também conhece uma revolução. E o Evangelho prega uma revolução. E revolução para nós, meus irmãos e minhas irmãs, não é um termo desconhecido. Nós já escutamos falar de revolução. Temos revolução social, proletária, cultural.
algo muito estranho que nós estamos vivendo neste tempo, não é, Bia? Cadê a Bia que estava aqui como ministro? Não sei. Uma revolução que nós estamos vivendo muito nesse tempo, uma revolução esquisita, que é uma revolução sexual e dos costumes, infelizmente. Só que essas revoluções que eu estou apresentando para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, social, proletária, cultural, sexual, dos costumes, essas revoluções, elas têm uma coisa em comum. Guarde isso. Todas essas revoluções que eu estou apresentando para você, porque o ponto que nós queremos chegar é a revolução do Evangelho, é a revolução cristã. Todas elas têm em comum que elas são algo contra alguma coisa ou contra os outros. Ou seja, quando se fazem revolução, é revolução contra outra classe, contra o outro sexo. Sempre é algo externo. Contra as estruturas, contra as coisas, contra os costumes. Só que a revolução cristã, a revolução da mente, ela não nos toca, meus irmãos e minhas irmãs, em algo externo. É uma revolução que acontece dentro de nós. É na nossa mente. É na nossa razão. Revolução da mente. E principalmente revolução no nosso coração. O próprio Jesus Cristo, um dia ele afirmou que não são as coisas que entram em nós que nos tornam maus, e sim as coisas que saem, tais como imoralidade, devassidão, adultério e tantas outras coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou. Ou seja, a verdadeira conversão, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo apresenta para nós, e neste tempo de quaresma que nós estamos escutando, é uma revolução que acontece no interior. O próprio São Tiago, a partir do que ele escutou de Jesus, ele disse: de onde saem todas as maldades? Quero pegar aqui a palavra no literal para eu não falar errado. Ele fez com forma de pergunta: de onde vêm as lutas e contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? É algo do interior que brota para o exterior. É dentro, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, que dentro do interior, essa revolução precisa acontecer dentro de nós. Não como uma revolução que nós escutamos, que somente quer se limitar a derrubar estruturas, e é uma falsa revolução. A revolução precisa acontecer onde? Aponta aí para o seu coração. Aponta aqui para a mente. Dentro. E com isso nós vamos externalizar o homem novo. Educação, o Padre Jonas coloca, porque ele é um pedagogo, ele dizia: educação é tirar de dentro, expressar para fora. Assim acontece o homem novo. E hoje o Evangelho, a quem ele chama a conversão? A quem? Quem? Você, eu, nós que estamos aqui. Nós poderíamos achar que as pessoas que precisam se converter também são aqueles que estão lá distante, que não estão na igreja. Nós poderíamos achar que nós estamos santos demais, imaculados. Ah, Padre Wellison, eu vou à missa aos domingos e assim por diante. Mas nós somos chamados todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, a nos convertermos. Quem não quer ser melhor, já deixou de ser bom. Quem não quer ser melhor, deixou de ser bom. Todos os dias a conversão. Vocês escutaram o sino que tocou no início da Santa Missa? Esse sino também toca nos despertando para a conversão. Convertei-vos. O Senhor nos chama exatamente à conversão. E essa pregação Jesus Cristo fez para todos que estavam escutando ali. E quando Jesus Cristo terminou de fazê-la, talvez muitos ficaram insatisfeitos com o Senhor. Os fariseus, os doutores da lei,
os escribas, achavam que Jesus Cristo iria pregar uma revolução externa, com soldados, fazendo guerra contra o Império Romano. E Jesus Cristo voltou em primeiro lugar para aqueles que eram considerados os religiosos. Ai de ti, fariseu! Ai de ti, doutor da lei! Ai de ti, escriba! E também, meus irmãos e minhas irmãs, é uma pregação direcionada para nós que somos religiosos. Ai de ti, cristão, se não se converterdes. E como deve ser essa conversão? Nós já entendemos o que deve ser essa conversão. E agora o que fazer, Padre Wellison? Já compreendi, preciso me converter. Qual é a segunda palavra para nós encerrarmos? Crede no Evangelho. Crede na boa nova. Crede na salvação. Crede que o Senhor traz para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavras de vida eterna. E nós acabamos de proclamar o Evangelho, o que o padre mencionou quando é o diácono, palavra da salvação. Nós buscamos salvação, não para este mundo. Buscamos salvação eterna, definitiva. Crede no Evangelho. E como deve ser a nossa postura de crer no Evangelho? Como uma criança. O próprio Jesus Cristo disse, e essa deve ser a nossa conversão, quando os discípulos estavam brigando para saber quem era o maior. Jesus Cristo chama uma criança, coloca-a no meio e diz: se não vos converterdes, de novo, palavra que parece dura, mas que é tão bonita quando nós encarnamos a nossa vida. Se não vos converterdes e não tornardes como crianças, não entrarão no reino do céu. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, largarmos do orgulho, da prepotência e nos convertermos realmente nesse espírito dócil, que se deixa guiar. E Jesus Cristo aponta, e o Frei Raniero Cantalamessa, ele diz isso: voltar a ser criança é voltar a acreditar somente na promessa do Senhor, que quando Ele chamou os discípulos, Ele não prometeu cargos, Ele não prometeu fama, Ele prometeu uma única coisa: farei de vós pescadores de homens. Foi só isso que Jesus Cristo prometeu. Converter, meus irmãos e minhas irmãs, e tornar como criança, é nos aproximarmos, é nos compreendermos que nós temos que nos tornar pequenos, simples, estarmos dispostos a perder tudo, deixar de sentir o centro do universo. Converter-se é descentralizar-se de si, para centrar-se em Deus, colocar Deus e seu reino no centro de nossa vida. É a convergência dos pensamentos e das intenções que é culpado muitas vezes pelo nosso eu. Convertei-vos. E para encerrar, eu apresento três personagens que a Sagrada Escritura nos diz que se converteram e que são testemunhas para nós. O que significou para Zaqueu converter e crer no Evangelho? Significou, antes de tudo, reparar suas injustiças, não se iludir com o poder e com a riqueza. O que significou conversão e crer no Evangelho para a pecadora que foi procurar Jesus na casa de Simão? Significou, meus irmãos e minhas irmãs, chorar aos pés de Jesus, começar a amá-lo de maneira diferente, mudar de vida. Por fim, o que significou para Paulo de Tarso conversão e crer no Evangelho? Significou abandonar a carreira de sábio, os projetos humanos e religiosos, as ambições e as companhias de antes. Significou tornar um homem cheio do Espírito Santo e, por amor a Cristo, deixou-se agarrar a Ele sem pôr resistências. O que significa conversão e crer no Evangelho agora para você? Você tem ao longo dessa semana para refletir e dar a resposta para Deus. São Paulo aos Coríntios, semana passada, ele dizia: eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação.